um pouco mais sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida, curiosidades, né? Curiosidades importantes, né? Sobre a vida de quem tem pessoas com transtorno do espectro autista, gente. Mas antes de mais nada, quero dizer para vocês que nós somos uma família, uma realidade de uma rotina diária comum, como toda família, a gente quer acordar, fazer as higienes básicas, né? Cuidar da vida, cuidar da comida, cuidar da casa, tudo isso faz parte da rotina diária de qualquer família, gente. Então, vive que tem pessoa PCD em casa, pessoa com um transtorno, a gente passa por essa realidade da normalidade da vida, né, gente? Que é cuidar de si, né? Cuidar das higienes básicas, né? Mas o processo de viver tudo isso, com certeza, que é o diferencial que vai tornar o seu dia mais tranquilo, a sua vida e a sua saúde mental, com certeza, mais leve, gente. O processo de viver tudo isso. E, gente, o transtorno do espectro autista, ele é o autismo. Ele é uma deficiência oculta, gente. Oculta que não é uma deficiência visível, né? Que as pessoas estão ali pra ver, gente. Existem muitas pessoas que têm a deficiência se não ouvir também, né? Gente, que é o surdo, também é uma deficiência oculta. A pessoa não sabe, né? E aí a pessoa tem uma vida normal, a pessoa fala assim, nossa, mas nem parece, né? Fazendo gesto. E isso deu sinal pra gente da dificuldade que ele tinha de falar. E quando era pequeno, que tinha 1 ano, 2 anos, que falava meio que inglês, enrolado, assim, tudo diferente, gente. A gente achava aquilo muito bonito, né? Porque pequenininho, né? Admirando, nossa, sabe falar inglês, sabe? Que lindo que ele fala. Então, assim, a gente não se ligou muito, né? Pra essa questão de ser não verbal. Mas aí só quando descobri o diagnóstico do autismo, eu pude também, gente, entender que ele era uma criança não verbal, né? E isso aí já estava lá na frente, depois dos 5 anos dele, né? Eu entendi que ele era uma criança não verbal. Então, assim, o processo da identificação desse problema da fala, né? De não saber falar, ele tinha 1 ano, 2 anos, ele passa por muitas realidades dentro da família. Ele não conseguia falar, ele não dormia, ele também, por não conseguir se comunicar com a gente dentro de casa, dentro da família, ele tinha muita agressividade, ele era muito agitado, e daí foi então que ele começou a fazer o uso do Risperidona, gente. O Risperidona, gente, ele foi uma medicação que eu falei pra vocês, que ele ajudou bastante, né? O Risperidona, ele melhora o comportamento da criança, mas ele não melhora só o comportamento, ele não foca, ele trata de muitas outras coisas que aí viabilizam o comportamento também. Por isso, com o Risperidona, ele passou a dormir melhor. Com o Risperidona, ele passou a se alimentar. Então, a falta do sono, a falta da alimentação, gente, fazia com que ele era uma criança mais agitada. E aí, por ser mais agitado, ele não conseguia também fazer essa comunicação com a gente. E daí, então, por isso que o tratamento, né, a intervenção, foi aos 2 anos de idade, com essa intervenção, com esse tratamento, ele teve vamos dizer, gente, a nossa vida, né, ele teve um aspecto de vida melhor, foi melhorando muito a terapia, a gente começou a ter mais esse entendimento da fala dele, ele começou a soltar também a fala, né, a vozinha dele, e daí a gente entendendo a realidade, né, do aspecto, porque em si, aquela criança pequena, brincando, normal ali, que não tinha uma aparência física de PCD nenhuma, a gente não entendia aquela dificuldade, a gente não sabia, né, assim, que era uma deficiência, né, então, assim, ele foi não verbal até os 5 anos de idade, e depois dos 5 anos, com a intervenção, com a medicação, né, com o tratamento, ele começou a falar. Hoje ele está pronto, mas a gente nunca está pronto, a gente nunca está pronto. Durante o dia, a gente vai vivenciando muitas coisas, mas desde o momento que a gente tem essa realidade, abraça essa realidade, acolhe essa realidade,